Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarruy. Fábio Delarruy. E 32 este 11 de setembro de 2014. Chove na capital missioneira e eu agradeço a presença de Eduardo Mendes aqui na operação, já que a aniversariante do dia não apareceu, né, Eduardo? Então ficaste por aqui. Pois também conosco a Nicole Matti e o Matheus Rasta. E o meu convidado de hoje é o João Bren, que está por aqui. O João, nas últimas horas, aí protagonizou no Face uma interessante postura, uma postagem que ele fez em relação ao projeto de lei que prevê a mudança da cor dos táxis em Santo Ângelo. Se é que não temos assunto mais importante para tratar do que se preocupar com cor de táxi. E daí, João, o que tu observa nessa questão? Aí o que te levou a se manifestar de forma tão clara e ponderada sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes. Essa questão dos táxis me chamou atenção, porque a chamada dizia assim que 70% dos taxistas aprovavam a mudança de cor. Uhum. Já é um número alto, sim, mas teria que ver que isso não justifica uma mudança dessas simplesmente por uma decisão arbitrária que seja de uma maioria, porque eu não vejo necessidade nenhuma nisso, entende? Isso vai vir a onerar principalmente aqueles taxistas que acabam de comprar veículos brancos, né? Isso, inclusive atendendo a normas determinadas pelo Departamento de Trânsito que exigiam isso, né? Uma recomendação, não era uma exigência, mas eles, para se adequarem, né, fizeram essa... Eu tenho o exemplo de um taxista aí conhecido que acaba de adquirir 4 veículos brancos que terão que passar, se esta lei proposta pela prefeitura passar, ele terá que submeter-se às novas regras, né? O que seriam essas novas regras? Que é um projeto de lei enviado à Câmara que prevê que a frota dos táxis de Santo Ângelo devam ter a cor prata, devam ter 4 portas e no máximo 10 anos de uso. Essa questão das portas é praticamente uma obviedade, e a questão dos 10 anos de uso também, né? Porque a gente encontra aí veículos trafegando táxis em Santo Ângelo com 2 ou 3 anos e já ultrapassando os 100 mil quilômetros, né? Enfim, é uma questão, botar um carro velho mesmo na praça não tem sentido. Isso aí, apesar de ser uma tautologia, até é válido, né, que se estipule isso para evitar, né, alguns carros circulando por aí em condições não adequadas e não seguras para os passageiros, né? Mas... E daí, nesse sentido, João, o que tu investigaste aí em relação a essa licitação, enfim, o que tu observas nisso? Pois é, quanto à questão da licitação, eu vejo como desnecessária, né? Inclusive, houve alguns debates assim com outros colegas meus que também estudam direito, levantando essa questão, né, de ser uma concessão, uma permissão pública que necessitaria licitação. Mas daí, pesquisando assim, pesquisando, eu entendi que não haveria necessidade de uma licitação. Em primeiro lugar, porque já é regulada essa questão do táxi, que tem que ter esse limite de idade, no caso. O preço é tarifado pelo taxímetro, ou seja, não teria sentido, porque uma licitação ela visa principalmente alcançar o melhor preço, né? Para aquele que vai prestar o serviço público, aquele que ofereça o melhor preço, o menor preço, no caso. No caso dos táxis, não tem sentido. Todos eles já tem uma tabela para eles cumprirem, né? Então, esse aí que seria o principal argumento de uma licitação já vai por terra. Então, parece só uma burocracia, uma coisa assim
estamos trabalhando, olha como nós somos E enquanto isso, eficientes. a cidade tem outras necessidades que acabam, por exemplo, agora o foco está em cima disso. Conversando com alguns taxistas descontentes, surge a questão, a referência que o veículo branco é mais barato que o veículo prata na hora de se adquirir. E alguns taxistas também dizem que nos últimos tempos, então a partir dessa adoção do veículo branco, finalmente a frota em Santo Ângelo estava adotando uma uniformidade. E agora, então, depois que foi estipulado uma cor, por que trocar por outra? A gente, enfim, gostaria de ter essa resposta, né, João? Eu também acharia interessante o porquê, né? Porque isso vai acabar onerando aqueles taxistas, que nem você falou, nós falamos, que já compraram, e aqueles outros que às vezes não têm essa disponibilidade financeira, vão sair prejudicados. E essa questão da licitação, muitas vezes ela pode ser um tiro no pé, às vezes pode ser uma questão de reserva de mercado, entende? Tudo isso, que também eu não vejo com bons olhos, sabe? Outra questão que chama a atenção são as casinhas ou dos pontos de táxi. Algumas estão depredadas, algumas estão em locais que dificultam a visibilidade de quem trafega em outras vias, nas esquinas. Eu cito um exemplo já redundante aqui nesse programa, na área lá próximo a Bebilar, lá na Avenida Rio Grande do Sul, há uma parada de ônibus à esquerda de quem trafega na Marechal Floriano sentido norte e sul, que dificulta muito a visibilidade de quem, enfim, naquele entroncamento. Ali deveria ser dada uma solução definitiva para aquilo ali, com a construção de uma rótula ou, né, uma outra solução. Os taxistas apontam também, conforme uma reportagem publicada no jornal O Mensageiro, que deveriam existir banheiros adequados nos pontos de táxi, melhores condições no embarque e desembarque de passageiros na rodoviária, convênios para melhor assistência médica, abastecimento e serviços mecânicos. Então, existe por parte dos taxistas também uma série de reivindicações que não passam pela cor do veículo. Exatamente, né? Existem justas reivindicações que não foram sequer trabalhadas, né? Parece que a cor dos táxis é o mais importante no momento, né? Essas outras questões são secundárias. Pois bem, é isso. Então tá, João. E tu, enfim, a partir dessa tua manifestação, é interessante agora a gente acompanhar na Câmara o que vai efetivamente acontecer, né? Essa votação para depois, porque ainda é o momento da discussão disso aí. Né? Tá aberto o diálogo ainda, né? Exatamente. Que bom que ainda tem essa. Exatamente. Essa chance. Então, do pessoal que se preocupa com essa questão de ir até a Câmara e se manifestar durante as próximas reuniões, as próximas sessões, para, quem sabe, através da manifestação, que algo justo seja votado, enfim. Né? Isso, inclusive com a participação dos taxistas, né? Que são os principais interessados, penso eu. Né, que talvez essa minoria que não concorde, que vá ser prejudicado, não é o fato de que a maioria votou que se torna justo, porque não é justo. Ao meu ver, não é justo. Muito bem, este João Brem com sua participação aqui relâmpago no Café Missioneiro aqui, porque já que estamos em horários eleitoral, a gente tem o nosso programa reduzido. Em seguida, a participação do pessoal que participa do Seminário de Assuntos Contábeis na URI. Em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui.
Muito bem, prossegue o Café Missioneiro desta quinta-feira e o nosso assunto a partir de agora é o Seminário de Assuntos Contábeis de Santo Ângelo, que ocorre nesta sexta-feira durante todo o dia e integra a programação do Simpósio de Contabilidade das Missões que acontece no IESA, que está acontecendo no IESA, entre os dias 9 e 12. Este seminário, que ocorre então na sexta-feira, encerra o simpósio. E para tanto eu recebo o assessor da direção do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, João Vitor de Oliveira, acompanhado da delegada do município, Neuza Gonçalves Sala, professora. Pois é um prazer a gente tratar dessa questão aqui. Eu consegui um contato hoje pela manhã com a professora e a gente, uma solicitação dela para aproveitar esse nosso espaço, e pela importância do tema a gente agendou em cima da hora isso, mas não por isso deixaremos de tratar essas questões. Eu lhe dou boa tarde e imediatamente solicitando ao senhor que nos fale um pouco da ação, da abrangência do Conselho na nossa região. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos teus ouvintes e espectadores. Satisfação estar contigo. De fato, nós temos acontecendo eventos paralelos na IESA, o simpósio, e, de certa forma, o fechamento dessa programação dessa semana é o nosso Seminário de Assuntos Contábeis, um seminário regional para os nossos profissionais contadores, técnicos em contabilidade e estudantes da área contábil. Temos um evento de 4 itens, 4 temas, que, de certa forma, são selecionados pela nossa base nos municípios, onde a gente procura, de certa forma, atender todos os anseios e os objetivos da nossa categoria, que é bastante diversificada. Importante também salientar que o evento, já entrando no serviço dele, ele é gracioso, ele é gratuito, nós não temos nenhum tipo de cobrança de valor nenhum, sugerimos apenas como sugestão a doação de 1 quilo de alimento, que o Conselho também faz esse trabalho de certa forma social nesse sentido, vai distribuir isso para uma entidade aqui local. Posso entrar direto nos assuntos, então? Não, e a questão da importância da participação dos profissionais da área de contabilidade para se atualizar, enfim, esses 4 eixos, esses 4 temas que serão abordados. Né? Só contextualizando, o Conselho de Contabilidade, ele é o órgão responsável pelo registro e pela fiscalização de contadores e técnicos de contabilidade. E tem muito forte a questão que nós chamamos de educação continuada. Então, o nosso seminário vem atender essa expectativa de quê? De que uma vez você trabalhando a questão educacional e de capacitação técnica, nós dirimimos em muito as dificuldades relativas a problemas de fiscalização. Os seminários estão inseridos nesse contexto. Os assuntos são assuntos variados, como você percebe, porque nós temos uma gama de profissionais mais experientes, outros recém-formados, inclusive os nossos estudantes. E aí eu vejo um item bastante importante, porque na formação do estudante, se ele já desde cedo começar a ter esse contato com a parte técnica e muitas vezes motivacional da profissão, isso vai facilitar muito a sua carreira. Então, esses assuntos, entrando nos assuntos, nós vamos ter um essencialmente técnico, que é a primeira parte da manhã, o SPED fiscal. É um assunto realmente do momento e muito sério, porque envolve também o envolvimento dos empresários, das empresas em relação a isso. O que significa isso? O envolvimento basicamente significa que a preparação e o engajamento hoje tem que ser coletivo. Nós conversávamos com a delegada Neuza, nossa profissão vem mudando de forma muito acentuada nos últimos anos
E aquela situação de o contador chegar e resolver, ou deixa que o contador resolve, como é da nossa cultura, isso não é mais possível. Pela simples razão de que hoje as empresas que não tiverem estruturadas, desde o nascedouro, desde a emissão da nota fiscal lá atrás, quando faz a primeira operação de compra ou de venda, se ela não tiver estruturada e alinhada, e aí entra a questão tecnológica, não vai ser o contador lá na frente, no fim do processo, que vai corrigir qualquer tipo de situação. Então, é uma responsabilidade, no mínimo, compartilhada. E a gente vem trabalhando forte nesse sentido, de ter também as nossas entidades empresariais alinhadas com o trabalho do contador, porque talvez ela seja a maior prejudicada num eventual problema dessa natureza. Então, o SPED fiscal envolve toda a questão de notas fiscais eletrônicas, de mapeamento das operações. É uma questão complexa e que pede bastante cuidado e muita preparação. Saindo do SPED, nós temos um assunto que parece simples, que é a parte de contrato de prestação de serviços, mas na realidade não é exatamente assim. Haja visto que numa primeira dificuldade que você venha a ter, algum litígio com o cliente, se o contrato não existir, ou se ele for mal elaborado, eu como profissional, ser seriamente prejudicado. Então, isso vale para qualquer atividade profissional. Eu tenho que deixar claro qual é a minha obrigação, do mesmo modo como o meu cliente também vai ter assegurado o seu direito do que eu estou me propondo fazer e quanto que vou receber em relação a isso. Isso não é unilateral, isso tem que ser uma situação para meu benefício e para seu benefício. Desde o princípio. Até para uma eventual cobrança. Aí o Fábio vai dizer, olha, João, como é que você não me fez a escrituração contábil? Quando na realidade nós não tínhamos alinhado naquele momento essa questão de obrigatoriedade do meu serviço contigo. Então, é um assunto que ainda tem que ser melhor trabalhado. O nosso profissional sabe da obrigação do contrato, mas muitas vezes nós temos que ser mais críticos em relação a isso, não usarmos um contrato padrão, porque cada cliente é uma história, cada cliente tem a sua vida, o seu tamanho, enfim, eu como profissional tenho que medir o valor e o custo dessa relação. Parte da manhã, então, esses dois assuntos. Entramos na parte da tarde, já a partir das 13h30, uma palestra que nós chamamos de motivacional, que é ações que fazem a diferença no sucesso da profissão. Nós já estamos no 10º seminário agora em 2014, eu venho acompanhando desde o início esses seminários, e a gente tem uma avaliação muito positiva em relação a essa palestra. Ela, logicamente, não é um termo técnico, e seria bom até que todos pudessem assistir, a sociedade em geral, mas nós temos esse impedimento que nós temos o evento apenas para os profissionais da área contábil e para os estudantes, mas ela trata de questões do dia a dia, onde muitas vezes nós nos descuidamos de como é que nós estamos gerindo a nossa carreira, o nosso trabalho, enfim. Às vezes ligamos o piloto automático e não saímos dele. Essa palestra ela serve para dar alguma sacudida nesse sentido e colocar algumas interrogações nos nossos procedimentos. Só isso já é importante, além do que o pessoal também acaba rindo, se divertindo, e tu sabe que a categoria nossa, a nossa classe, culturalmente tem uma visão mais fechada, mais arredia, e que sempre se trabalha muito. O contador é mais fechadão mesmo. A gente sai das faculdades desse modo. Isso nós temos que trabalhar forte para ir modificando essa postura. E encerramos, e não é por coincidência com o E-Social, mas é um assunto que eu entendo dos mais importantes. Aí, o que eu te disse ali no início do SPED fiscal, o E-Social, de certa forma, está alinhado também na mesma vertente de atenção. Isso são movimentos feitos especialmente pela fiscalização, pelo fisco, a Receita Federal, a Receita Estadual, nesse caso mais a questão previdenciária também, que o E-Social envolve toda a questão trabalhista e muito mais do que isso.
de todas as empresas, da mais modesta a maior. Questão de férias, questão de salários, a previdência social. Então, tanto é que ele, de tão complexo ainda, não está implantado, que é uma questão realmente de difícil implantação. Mas nós vemos trabalhando, e esse é um assunto que ele está sempre na nossa grade dos seminários, por se tratar de suma importância, e aí envolve essencialmente o apoio das empresas. Se a empresa não tiver estruturada nesse sentido social, ele não vai vingar, as coisas não vão acontecer. Então nós entendemos que esse somatório desses 4 assuntos, ele atende, no geral, a expectativa que o nosso profissional tem. E aspectos de contemporaneidade, né? De se trazer essas questões novas, essas questões para se discutir aqui com quem vive um cotidiano, por vezes distanciado de coisas tão novas, né? Porque, por exemplo, principalmente esse primeiro tema no começo da manhã, o SPED fiscal, quantos profissionais do segmento de vocês se sentem apertados, se sentem oprimidos até em solicitações de busca por soluções que eles não podem dar. Sim. De um modo geral, eu posso te dizer que quase que a totalidade, porque realmente são mudanças extremas e fortes que impactam muito o nosso dia a dia. Para a informação tua e do teu ouvinte, nós temos 38 mil profissionais hoje com registros ativos em todo o Rio Grande do Sul. 38 mil profissionais. Nós temos profissionais, então, de todos os níveis e de todas as idades. E a gente percebe que essas dificuldades, nós estamos vivendo um momento de transição, assim, de muita dificuldade. No Conselho chegam para nós demandas de quase que pedido de socorro nesse sentido de aprimoramento, de o que a gente faz para se qualificar. E o Conselho não pode, logicamente, atender tudo isso como se fosse uma faculdade ou uma escola, né? Mas a gente vê colegas ficando para trás e vê colegas avançando nesse sentido, assim, de que conseguiram dar a volta, de que tecnologicamente estão estruturados e que vem crescendo e cada vez mais clientes, quando tem outros também com muita dificuldade. Isso vale para todas as regiões, com dificuldade de manter aqueles clientes. Aí chegam queixas de concorrência desleal, de aviltamento de honorários, de toda essa natureza. Porque quando você começa a ficar dessa forma, há quase que uma autodestruição, assim, em relação ao mercado, né? Nós não desconhecemos essas dificuldades, mas a gente também tem que olhar todos os lados e a gente vê colegas conseguindo superar isso e fazendo disso uma oportunidade e não um problema. Então nós temos que continuar cada vez mais batendo nessa tecla de oferecer. Então, assim, agora, fazendo um fechamento do que nós falamos, o Conselho entende que está fazendo a sua parte, que é, e eu comentava com a delegada isso, eu não conheço o trabalho dos outros conselhos, mas eu conheço o nosso. E a gente trabalha muito forte nessa questão de oferecimento de cursos, de palestras, de seminários. Nós temos palestras pela internet, então a distância física, nós estamos aí longe da capital hoje, pegando Santo Ângelo, a fronteira, as missões, mas essa desculpa deixa de existir quando eu tenho o acesso pela internet. Toda quarta-feira eu tenho palestras do Conselho, nesse sentido também técnico, que podem ser acessadas na minha casa, no escritório. Então nós estamos trabalhando e tentando fazer a nossa parte. O nosso profissional trabalha muito, mas eu entendo que ele tem que buscar um espaço para... Não é um custo, eu entendo isso como um investimento, sob pena de lá na frente ter sérias dificuldades de manutenção da profissional, né? Delegada, eu imagino que para a senhora é um prazer, um privilégio contar com um encontro tão importante como esse que ocorre amanhã.
Realmente, Fábio, boa tarde aos ouvintes. Para nós é gratificante, porque sabemos que a distância que se tem, muitas vezes, dos centros grandes, e essa oportunização que o Conselho faz, e como o colega João Vitor salientou, antes de ser um órgão fiscalizador, ele tem hoje oportunizado a prevenção. E esses cursos, eles vêm justamente ao encontro dessa questão, de fazer uma prevenção, porque a intenção não é chegar e penalizar o profissional, quando a gente sabe que nós estamos numa transição, numa época de grandes mudanças, e que está existindo essa necessidade de todos se adequarem. Então, antes da penalização, se procura primeiro fazer a instrução. E esse é o grande papel diferencial que a gente tem tido, e esse apoio que nós temos tido do nosso órgão de classe, que é proporcionar, dentro desse programa de educação continuada, todas essas questões que o João Vitor salientou, e que está sendo a nossa rotina, e está sendo uma rotina apressada, inclusive, porque ela está vindo de cima para baixo, e nós precisamos nos adequar, e nós precisamos saber como nós vamos oferecer esse serviço ao nosso cliente, que é justamente o detentor dessa necessidade. E procura-se, obviamente, já desde a questão da formação lá na parte acadêmica, nós já temos demonstrado isso ao aluno, a necessidade de que hoje o profissional se formou e não quer dizer que ele está pronto. Ele vai estar tendo a necessidade de constantemente estar se adequando, estar se atualizando, porque nada mais é estanque. Tudo constantemente tem sofrido mudanças. É uma dinâmica impressionante, né? Esse segmento mais ainda, né? Com a questão de mudanças de regra de uma hora para outra, e imediatamente elas entram em vigor, e o profissional da área da contabilidade tem que saber como se virar, muitas vezes de um dia para o outro, né? Anunciado num final de semana, segunda-feira começa a valer. Exatamente, a gente acompanhando o noticiário, a gente sabe que isso é assim. Né? Essa mudança, essas mudanças ocorrem e não são de hoje, mas de certa forma nós fomos forjados dentro desse mau tempo. Agora, literalmente, nós aproveitando esse mau tempo que a gente está tendo. Então, o nosso profissional, de algum modo, sempre resistiu a isso com muita dificuldade, e a gente vem trabalhando nesse sentido de algum modo, dar munição a ele para que ele possa superar essas barreiras. Mas eu não posso deixar de ser otimista em relação à nossa profissão, que é uma profissão viva, uma atividade viva, indispensável cada vez mais. Se a gente começar a se falar só nos nichos e nas áreas de trabalho nosso, veja a contabilidade pública ou a gestão pública, como está carente, e nós nessas visitas que fizemos aos municípios e aos prefeitos, a gente percebe muitas vezes eles enfatizando que do lado dele, quando às vezes, quiçá, o próprio prefeito não é colega, mas do lado dele o secretário de Finanças, o secretário da Fazenda, veja o caso local aqui, é colega porque, e não é exatamente pelos olhos bonitos ou pelos olhos azuis muitas vezes do colega, mas por absoluta ou competência. Até, né? Há muito pouco tempo atrás se escolhia o secretário pelas cores partidárias. Exatamente. Sendo que existe uma real necessidade da formação profissional, da especialização, para que o próprio serviço público possa oferecer um serviço Eu muito penso melhor. que essa questão da gestão pública, ela transcende qualquer tipo de partido. Tem que ser independente do partido que estiver no momento governando, isso tem que ser cuidado. Haja vista a lei de responsabilidade fiscal, e com seríssimas implicações. Hoje muitas pessoas não querem ser administradores públicos por conta disso. Então a gente vê sinais muito positivos assim de mercado. Nós tivemos uma mudança muito grande nas normas internacionais, parametrizando e de algum modo tornando uniforme os balanços das grandes empresas, das pequenas também. Então o desafio vem junto com a oportunidade.
Então, eu acho que nós temos realmente muito ainda a crescer. Muito bem. Eu lamento, né, mas a gente chega ao fim. Nós estouramos o nosso tempo, aí 2 horas, 6 minutos. E esta participação do João Vitor e da Neuza Sala, que amanhã estarão à frente do Seminário de Assuntos Contábeis de Santo Ângelo. Uma sexta-feira bastante movimentada nesse sentido, que também ocorre amanhã a primeira interiorização da OAB na cidade. Então, 2 áreas aí, a área da contabilidade e a advocacia com grandes encontros na capital das Missões. 2h07, eu ia dar os parabéns para a Vivian Ferraza, mas ela não está por aqui. Então, Eduardo Mendes está no comando da programação da Novos Horizontes na tarde chuvosa dessa quinta-feira. E o Matheus Rasta comanda a NHTV. Muito obrigado, João Vitor. Muito obrigado, Neuza. E eu retorno amanhã.